Cidades do litoral seguem sofrendo com as chuvas. Nessa tarde, Guaratuba e Matinhos relataram dezenas de locais com alagamentos. Desde ontem, o acesso alternativo ao litoral pela Estrada da Graciosa foi interrompido novamente devido às chuvas. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que houve um novo deslizamento de terra, pedras e vegetação entre os quilômetros 8 e 12, no mesmo trecho atingido há alguns meses. Como há a possibilidade de um novo deslocamento de material, a estrada ficou interditada por precaução. A expectativa é que o sistema Apareciga volte a operar assim que as chuvas diminuírem na região. Essa restrição de acesso para Paranaguá tem preocupado a população e também as autoridades locais, os prefeitos das cidades litorâneas. No final de semana, a Prefeitura de Paranaguá se reuniu com os integrantes da Comissão de Portos da Câmara Municipal para tratar principalmente da situação de trabalhadores que dependem, de diárias para sobreviver. Como a entrada e saída de caminhões do porto está reduzida, muitas famílias estão sem renda. O vice-prefeito de Paranaguá, José Carlos Borba, que é empresário do setor de transportes, falou conosco aqui do RIC Notícias Opinião e diz que a situação é preocupante. O que me preocupa muito hoje é o trabalhador braçal, que precisa desse porto, que precisa desse serviço para poder sustentar suas famílias. Não está sendo fácil ficar olhando isso daí acontecer e as pessoas não estão assim lidando como teria que ser feito. É algo rápido, emergencial. O vice-prefeito comentou sobre a demora para a realização das obras de reparos. Para ele, é um absurdo o trabalho para solucionar um problema de outubro do ano passado se arrastar por tanto tempo. Quando as pessoas falam uma obra emergencial, eu acho que tem que trabalhar 24 horas por dia. Pelo mínimo, ter 2 turnos e trabalhar os sábados e domingos, porque aquele lado ali que está interditado, ele não está passando veículo nenhum. Se é uma obra emergencial, porque para sábado e domingo e feriado e ninguém faz nada. José Carlos Borba também diz que está faltando pressão por parte das lideranças estaduais sobre o governo federal para tentar resolver a questão de forma mais rápida. Quem é responsável também e que deve também pressionar é o nosso governo do estado, os deputados estaduais, os senadores, e olhar aqui pela essa situação e pressionar Brasília para que se mande aí equipes grandes para poder resolver essa situação aí o mais rápido possível. Olha, o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Paraná e Santa Catarina, Flávio Demétrio da Silva, aponta que a situação crítica da BR-277 está afetando a economia local e, consequentemente, comprometendo as operações do porto. Estamos muito preocupados e solidários com todos os que vêm sofrendo com os acontecimentos que assolam a rodovia BR-277, assim como as restrições de tráfego que dificultam e muito o fluxo logístico de caminhões na BR-277. E que, sem dúvida, afetam diretamente as operações do porto. Isso vem causando enormes prejuízos já para o município de Paranaguá e também para o estado. Esperamos que tanto o governo estadual como o governo federal coloquem os maiores esforços para que solucionem esse problema, porque tememos ainda prejuízos maiores que afetem diretamente o desempenho do nosso porto. E olha que não são só as estradas que estão com problemas, viu? As chuvas não deram trégua e as cidades do litoral estão com diversos pontos de alagamento neste momento. Quem está na nossa live consegue acompanhar agora algumas imagens de Guaratuba mais cedo. As aulas precisaram ser canceladas devido à dificuldade de trafegar em Guaratuba e também em Pontal do Paraná. Matinhos também está passando por uma situação parecida, com ruas completamente cobertas pela água da chuva. Olha só, na nossa live Matinhos agora, com as ruas alagadas, uma imagem infelizmente tradicional do nosso litoral. Em meio aos caos nas estradas e agora nas cidades do litoral, os 7 primeiros prefeitos da região estão reunidos na Prefeitura de Paranaguá para discutir como solucionar tudo isso. Quem está acompanhando esse encontro é a repórter Beatriz Frener, a Bia, que está lá no litoral desde manhã, né, Bia? Como é que está a situação de momento por aí e qual a intenção desses prefeitos reunidos aí no litoral? Boa tarde para você. Boa tarde, Mike, para você, para a escola, para todos. Essa é uma reunião que está sendo realizada a portas abertas, ou seja, a gente está podendo acompanhar esse encontro, como vocês disseram, essa é uma reunião que foi convocada entre os prefeitos do litoral do estado, justamente para discutir sobre todos esses problemas que a gente já trouxe até agora aqui na Minha Opinião, que é a questão dos municípios que estão sofrendo com esse excesso de chuva,
mas principalmente com muita dor aqui os prefeitos estão apontando os problemas relativos à estrada, a BR-277 e também a estrada da Graciosa, principalmente aqui representada pelos prefeitos de Morretes e de Antonina. Para vir aqui, por exemplo, né, a nossa equipe saiu cedo, como você comentou, Mari, que a gente pegou a estrada bem de manhã, a 277 tinha já condicionamento nas primeiras horas desta segunda-feira, então muitos veículos de carga parados na pista, outros motoristas com problemas, com pneus furados por conta dos buracos na BR-277, realmente problemas que estão se agravando a cada dia que passa, porque a gente continua tendo chuva e ainda não uma sinalização oficial sobre o começo de pedágio aqui para o Paraná. Então, esses prefeitos, eles estão reunidos, né, os que conseguiram comparecer, outros simplesmente não puderam vir por conta da chuva, né, tiveram que permanecer nos municípios, mas estão todos representados por meio da ANLIPA, que é a associação que representa os municípios do litoral do Paraná. Eles querem, ao fim desse encontro, elaborar uma carta de manifesto. O prefeito aqui de Paranaguá chegou a dizer até SOS BR-277, SOS Litoral do Paraná. Vale ressaltar que nessa carta de manifesto devem conter algumas sugestões e também pedidos de urgência para que o serviço da rodovia seja concluído o quanto antes possível. No foco deles está realmente a questão econômica, porque eles têm falado muito sobre a situação do Porto de Paranaguá, que está perdendo competitividade diante desses riscos, né, que ocorrem na rodovia. Não é à toa que também representantes dos sindicatos aí que atuam dentro do Porto de Paranaguá, representando os trabalhadores das mais diversas classes, também estão aqui para mostrar essas reivindicações. Durante uma fala que eles até cobraram, falando da bancada federal, o Paraná tem deputados em Brasília que podem levar esse pedido, que podem levar adiante essa bandeira, né, dessa reivindicação, e querem justamente com isso ganhar força frente a essa urgência. Então, esse é um encontro que começou agora há pouco, né, deve render um pouco mais, porque a parte da saúde também está aqui. A gente lembra que muitos moradores no litoral do Paraná dependem da BR-277 para receber um tratamento médico. Em Curitiba, por exemplo, estão enfrentando dificuldades também diante disso. E aí, ao fim desse encontro, devem assinarem essa carta de manifesto e a ideia é levar para Brasília. A gente escutou logo na abertura dessa reunião o prefeito de Paranaguá dizendo que é necessário levar isso sim para o governo federal, para a bancada federal, porque a BR-277 é uma rodovia federal. Diante disso, a necessidade, né, de que a União e o governo federal olhem para esse problema de uma forma mais urgente, porque já passaram 5 meses desde o primeiro problema, né? Desde então, obras de emergência já foram anunciadas, só que de emergência a gente não vê muito, porque elas não são concluídas, a própria chuva atrapalha, mas mesmo assim a população reclama bastante da demora para a execução desses serviços. Então, a gente está acompanhando aqui essa reunião, olha só, atrás de mim, nessa mesa, todos reunidos aqui, os prefeitos, também representantes dos sindicatos que estão aqui para justamente trazer esse apelo por parte do Porto de Paranaguá, que, como já foi anunciado, está sim perdendo competitividade por causa da rodovia. Mas isso. Tá aí, portanto, a Beatriz Freni lá no litoral. Bia, você continua por aí, tem prioridade, qualquer novidade nos chame aqui. Veja, os prefeitos finalmente se reuniram, né? O Escola até falava aqui fora do ar, demoraram um pouco para se reunir. A situação que já vem sendo muito delicada desde outubro do ano passado. É verdade que choveu bastante nos últimos dias, nos últimos meses, lá no litoral do estado. Eu até peguei os dados aqui do Instituto Nacional de Meteorologia. Entre janeiro e outubro do ano passado, já havia chovido 1.421 milímetros, valor bem maior que o acumulado em 2020, quando foram apenas 1.217 milímetros, e em 2021, que foram 1.175 milímetros. Então, choveu muito no litoral do estado, é verdade. Agora, parece que nós não estávamos preparados para desastres naturais como estão ocorrendo. O litoral está bloqueado nesse momento. Você veja, a 376, Escola, só me confirma, está bloqueado novamente totalmente, né? É isso, a partir das 4 horas da tarde, a interdição, na verdade, acontece mais uma vez na BR-376 por conta desse alto volume de chuvas, viu, Mike? Portanto, os 3 acessos ao nosso litoral estão completamente comprometidos. Graciosa interditada, 376 interditada. E nós temos a 277, que a gente pode dizer 50%, porque temos 3 pontos de pista simples ali na 277. Que demora muito para chegar lá. A Bia fez um relato ali, ela foi de manhã, demorou algumas horas. Várias pessoas, vários ouvintes aqui da Jovem Pan News
também com os mesmos relatos, que demoraram horas e horas para cruzar ali o congestionamento na BR-277. Então, ou seja, primeiro que o litoral está isolado hoje do Paraná. A situação é caótica. Segundo, que está chovendo bastante lá, né? Como sempre, ruas alagadas. Aí você pensa assim, Marcos, você acabou de falar que choveu acima da média, mas os outros anos que registraram milímetros de chuvas menores do que esse, sempre também alagou. Ali, Caiobá, por exemplo, sempre alaga as ruas. O Escola até trouxe as imagens ali. Você pode ver, você que está na live, né, os carros disputando com a água espaço ali nas ruas e avenidas de Matinhos. Então, o problema é crônico. Sempre foi. Sempre foi. E sempre a gente reclama das mesmas coisas, né? E sobre as estradas, nunca antes na história desse país se viu tanto descompromisso do poder público com tudo isso, né? Desde outubro, reforço aqui, a 277 tem problemas. Desde o ano passado, a 376 exige atenção especial. A Graciosa, então, nem se fala, mas a Graciosa, escola, nem deveria aqui ser cogitada como rota para o litoral. Graciosa é estrada parque, é para passear, né? E imagine só você que em algum momento desse processo todo de caos, a gente tratou a Graciosa como uma das principais ligações do Paraná. Já não é há muito tempo, desde a época, inclusive, do Império, viu, escola? E a gente teve que voltar a utilizar a Graciosa muitas vezes como ligação prioritária, porque as outras duas estavam ali sem qualquer condição de tráfego. Agora a 376 é bloqueada totalmente. Então, só você que está na rua, está indo para Santa Catarina, não vá pela 376, totalmente bloqueada, sem previsão de liberação. Graciosa sem previsão de liberação. 277 ali em meia pista. Tudo isso com a safra começando a descer rumo a Paranaguá. Então o caos vai ficar ainda pior. Infelizmente não temos boas notícias, né? E informações desencontradas do poder público. Agora os prefeitos se reuniram. Você viu a Bia trazendo ali informações. Nada com nada, na verdade, escola. Efetivo tem o quê? Nada. Eles estão conversando. Que bom. Na semana passada começaram a conversar lá em Brasília também. Foi a primeira reunião da bancada com o ministro desde outubro, né? Pois é. A primeira aconteceu semana passada. Quase 5 meses depois. Falta de cobrança não foi, né? Claro, da imprensa na escola, porque dos deputados, senadores, na boa. Muitos estão dormindo em berço esplêndido, ninguém acorda eles. Estão num sono profundo sobre o tema. Teve senador aí que mandou nota dizendo que não tinha nada a ver com a pauta. Teve outros deputados que disseram o seguinte: olha, nós não fomos chamados para as reuniões, como se precisasse chamar alguém. A impressão que eu tenho é o seguinte, escola: faltam defensores do nosso estado lá em Brasília. Deputado, senador tem que ser leão, tem que rugir forte quando o Paraná é prejudicado. E eu sempre digo aqui, trago o exemplo. Hoje de manhã, escola, nós conversamos aqui ao vivo no Jovem Pan News com o deputado federal Pedro Lupion, aqui do Paraná, acabou de assumir a frente da agropecuária, né, lá no parlamento. E eu cobrei dele, falei: ei, deputado, vocês estão fazendo o quê? Ele confirmou no ar, aqui ao vivo, só você ver depois: olha, realmente falta articulação sobre isso. E agora eles estão começando a se mexer. Então, antes tarde do que mais tarde, vamos aguardar aqui para ver se a bancada se une. Deixem de lado interesses partidários, deixem de lado a mesquinharia, façam política com P maiúsculo, não com P pequeno. Não pensem no partido, pensem na população, pensem no estado de vocês, pensem, se for preciso, nas próprias famílias de vocês, porque elas também estão paradas na estrada ou não conseguem viajar por causa disso, né? Pensem na economia das cidades que elegeram vocês. O Oeste não consegue mandar soja, o milho que produz, porque não tem estradas. As cooperativas estão tendo que pagar frete mais caro para mandar por Santa Catarina ou para mandar por São Paulo, porque Paranaguá não é mais uma opção. Então vocês estão acabando com o estado de vocês. E depois é o seguinte, escola, eu até falava esses dias com o pessoal lá do Porto, com os gestores do Porto, é o seguinte: todo mundo gosta do Porto, o Porto funcionando. É o mercado, e o mercado é cruel nesse sentido. Não serve mais para mim, tapinha nas costas, obrigado, até aqui, eu vou para outro. Então, alguns contratos demoram anos depois para serem renovados de novo. Paranaguá perde alguns contratos agora e vai demorar anos para recuperar. Sem falar da credibilidade, né, do agronegócio do Paraná, que fecha contratos. Quando você fecha o contrato com uma empresa lá no Oriente Médio, lá na Europa, lá na China, você tem prazo para entregar. Quando você não entrega no prazo, você fica mal falado.
Assim é com tudo na vida, inclusive nos grandes negócios internacionais. Então, você paga mais caro no frete, você tem demora de entrega, você vai ter uma crise de credibilidade do produtor paranaense e você tem o custo Paraná. Hoje já se fala no mercado produtivo, Escola, do custo Paraná. A logística aqui não funciona. E vejam só vocês que a logística é uma das bandeiras do governo Ratinho Júnior, né? Ele colocou que o Paraná ia ser um hub logístico. Hoje um caminhão não chega em Paranaguá. É lamentável a situação e infelizmente é só lamentação mesmo, porque luz no fim do túnel não há, Escola.